cidadãs e cidadãos brasileiros. Boa noite. Eu vou me desviar bastante do que eu havia preparado, por compreender que o tempo é curto, né? Então eu vou me ater a 2 pontos apenas de minha fala. No primeiro, eu vou falar um pouco quase como tese. Vou fazer um enunciado e talvez comentá-lo, né? A tese, no fundo, é algo que nós conhecemos da prática universitária, né? A tese expressa uma tomada de posição a propósito de um fato, de um acontecimento, de, digamos, um sistema, uma instituição, né? No nosso caso, pode ser diante de uma lei, né? De uma mudança na ordem constitucional. E a tese não é uma pretensão. A tese, na verdade, é um convite ao diálogo. Ou seja, é uma forma, talvez a mais adequada, à solução de impasses e problemas no Estado democrático de direito. A tese é objetiva provocar também o posicionamento dos demais atores e autores no âmbito do Estado democrático de direito. E com a tese, portanto, espera-se uma outra tese, que pode ser contraditória com aquela que foi enunciada. Contraditória que significa simplesmente incompatível com a tese proposta. Ou, então, diria, uma tese contrária, o que significa parcialmente discordante, o que equivale também parcialmente concordante com a tese proposta. Nós sabemos o suficiente quão difícil é a ocorrência de concordância total, mesmo em grupos pequenos, e também no âmbito da convivência social. Basta nós pensarmos em espaços onde a inovação é fundamental. Essa concordância nem sempre é desejável. Por aí pode-se ver que este tipo de fala não pretende se impor, e por isso mesmo ela é mais adequada ao Estado democrático de direito. Com a tese, objetiva-se assim que com a concordância se estabeleça, com a discordância se estabeleça uma discussão, e que do diálogo e da diversidade de perspectivas e de pontos de vista resulte uma aproximação cooperativa entre os envolvidos. Ou seja, eu ia explicitar bastante, mas no meu caso, vou só mencionar, é que nós nos tornamos o que somos e vamos nos tornar aquilo em que nos tornaremos à medida em que agirmos. E quando nós estamos falando em exercício da cidadania, está em jogo exatamente agir. E é próprio, portanto, do indivíduo que nós somos agir para, efetivamente, nós nos tornarmos pessoas. Então, isso é uma dimensão que muitas vezes não é colocada para nós. Ao lado do ator, aquele que age, e aqui esse conceito de pessoa se mostra que ser pessoa é desempenhar papéis na sociedade. Papéis, algumas vezes, cômodos e, talvez, e muitas vezes, nada cômodos. Porque o desempenho de qualquer papel, como político, como cidadão, como pai, como filho, como, digamos, alguém que
negocia uma solução de um conflito, como alguém que vende, né? Esses papéis significam que a pessoa se desdobra no convívio social. E isso ocorre com cada um de nós. Então, a dimensão do exercício da cidadania exige que nós sejamos atores, praticamente em todo momento da vida em sociedade. Por outro lado, essa provocação, ao falar em teses, também coloca em jogo aquilo que eu chamaria de autoria. Ou seja, cada um de nós, em todos e cada um dos momentos da vida em sociedade, é autor. Porque autor é aquele que acrescenta algo. A palavra vem de augere, do latim, né? Fazer crescer, de certa maneira, ampliar a perspectiva. E, nesse sentido, cada um de nós, enquanto cidadãos, cada um de nós tem uma experiência. E, por coincidência, a Cruz falou nessa experiência. A experiência, no fundo, é uma vivência alegre, sofrida, né? Às vezes desgastante, né? É uma experiência na qual nós nos envolvemos ou com as instituições nas quais vivemos, ou nos envolvemos com cidadãos, com aqueles que são iguais a nós nessa experiência de relacionamento com instituições, né? Com, digamos, eventos pouco agradáveis nas quais nos vemos envolvidos. Isto é viver naquilo que hoje nós chamamos de Estado. Então, além da função de atores, nós temos também a função de autores. Nesse contexto, há uma terceira figura que é importante, mas também, dependendo como ela é vista, ela pode ser prejudicial a este exercício da cidadania, que é exatamente a figura da autoritas, a autoridade. Eu estou mencionando esses três formas de cada um de nós exercer a cidadania, exatamente porque cada um de nós, se pensar um pouco, vai se ver nas três formas de ação. Geralmente, nós nos relacionamos com atores, com autores e com autoridades, mas nem sempre nos conscientizamos daquilo que está implicado, né, nessas três funções. Como eu comentei um pouco as outras, a autoridade deve ter os dois elementos dos primeiros atores. Uma pessoa dotada de autoridade ou incumbida de uma função de autoridade, ela é ator, ela deve ser autor, na medida em que ela contribui, né, certamente com a sua competência, não apenas formal, mas a sua competência, vamos dizer, material, para que a sociedade avance, né? Mas, ao mesmo tempo, e isso muitas vezes desaparece da nossa compreensão e prática da autoridade, a autoridade implica que aquele que está investido de autoridade tem uma responsabilidade ou um compromisso com aqueles que nós colocamos como subordinados. E, geralmente, compete à autoridade, de certa maneira, distribuir tarefas, funções, ou seja, uma forma de competências. E compete também à autoridade exercer um certo controle sobre o exercício dessa competência, vamos dizer, repassada ou distribuída. Por outro lado, aquele que é subordinado, se tem uma responsabilidade a prestar a quem se é colocado como autoridade, é bom que a autoridade pense que este tipo subordinado, sendo um cidadão,
sendo uma pessoa, tanto quanto ela, também exerce um certo controle sobre ela, principalmente se você tem em vista o Estado democrático de direito. Eu estou colocando esses elementos exatamente porque, dentre as teses, são apenas 4, né, que eu ia desdobrar mais longamente, eu vejo que, em razão dessas 3 formas de atuar, que é aquilo que nos faz, ao longo do processo chamado vida, ao longo do processo chamado de vivência democrática, né, não apenas isso ocorre a todo momento, e muitas vezes nós não pensamos que ali estamos exercendo uma função, né, de cidadania, na medida em que ali fazemos os outros se tornarem plenamente cidadãos, porque não são. Porque na função de cidadão, nós estamos aprendendo continuamente. Do mesmo modo, foi aludido aqui na sua fala, na função, por exemplo, de professor, o professor, que de fato é professor, é aquele que a todo momento aprende com aquele que ele denominaria educando. E se ele é efetivamente professor, né, ele também deve respeitar, do mesmo modo em que nós falamos no Estado democrático de direito, a igualdade fundamental, ele deve encarar uma relação de simetria, a relação que ele tem com os seus educandos. Se é que ele se comporta como educando no próprio ato de educar. Porque se o professor não tem essa disposição de aprender, provavelmente ele desempenha mal a função. Porque o aluno tem experiências que, eu posso dizer, enquanto indivíduo, certamente ele não tem. E essa experiência, só porque é de um educando, sobre um aspecto da realidade, não tem menos importância do que aquela que ele tem acerca de uma disciplina, ou seja, de um âmbito da realidade. Então, esses 4 elementos eu teria explorado de uma maneira mais longa, mas eu os resumo aqui em 4 teses apenas. A primeira, trazendo isso como, meu bem, convém para o âmbito do próprio direito, eu diria que o Estado democrático de direito é, antes de mais nada, um negócio jurídico. E, certamente, o principal negócio jurídico dentre os negócios jurídicos que nós, como humanos, podemos fazer ou executar. Negócio jurídico porque, na verdade, o que nós chamamos de negócio jurídico, se nós lembramos da sua exposição, o Estado, como Estado democrático de direito, foi produto de um desenvolvimento, vamos dizer, da sociedade humana. E um desenvolvimento que é um processo que não se interrompe. É um processo permanente, né, na vida humana. E, se nós observarmos, o Estado Democrático de Direito é algo, vamos dizer, recente, né, pelos dados expostos, né, e que nós conhecemos. Esse Estado tem a sua gestação de maneira mais próxima do século XVII para cá. Ou seja, nós estamos aí com 300 anos, se muito. E observando que o século XVII aqui foi propriamente a Revolução Inglesa, né? E ela não é muito mencionada, eu fico feliz de ver o Patrus mencionando a Revolução Inglesa. Ao meu ver, é tão importante que, na verdade, ali, vamos dizer, a monarquia absoluta, de certa maneira, acabou, né? E acabou pela, vamos dizer,
sobrevivência, e mais que sobrevivência, pela retomada de um instituto extremamente importante e que a Inglaterra, não sei se porque estava isolada do continente, a Inglaterra desenvolvia inicialmente de uma forma embrionária, como um foro de discussão entre o rei e aquelas pessoas que ele julgava, de certo modo, bons conselheiros, né? Depois virou um conselho um pouco mais ampliado, né? Agregaram-se ali nobres e, raramente, alguns indivíduos, eu não diria da população, né? Mas que haviam sobressaído, de certa maneira, no âmbito do Estado inglês. E, posteriormente, os chamados commons, né? Representantes de cidades ou de pequenos núcleos no Estado inglês. Então, esse elemento ao qual eu estou aludindo foi exatamente o parlamento, né? Que passou a assumir um papel extremamente importante na Inglaterra nesse período. De tal maneira que o parlamento se sobrepôs, de certo modo, à própria monarquia. Então, com essa, não apenas emergência, mas com a consolidação do parlamento como órgão de representação dos demais cidadãos, né, nós tivemos o rei perdendo completamente o poder de taxação, de criação de impostos, o que é extremamente importante, né? E mais ainda, ele perdendo a iniciativa na legislação, né? E se tornando, né, uma figura talvez muito mais representativa da sociedade. Ou seja, essa revolução foi extremamente importante, dela resultou, né, o que é a Inglaterra ainda hoje, uma monarquia constitucional. Então, eu acho que é um fato extremamente importante na caminhada para o Estado Democrático de Direito e que os nossos estudos, o nosso ensino, na verdade, não valoriza tanto. Não quero aqui criticar, mas discordar, acho que tem seu valor, né? Porque expressamente você disse que valoriza muito, né? Eu concordo, tem esse valor, mas, vamos dizer, a Revolução Inglesa não tem o ibope da Revolução Francesa. E, na verdade, eu acho que a Revolução Francesa, colocada 100 anos, né, um pouco mais, do final, da conclusão da Revolução Inglesa, que afinal apresentou o seu produto. A Revolução Francesa não chegou a apresentar, foi atropelada por Napoleão, né, e logo depois pelo Congresso de Viena, quando Napoleão desaparece de cena. Eu acho que, ao dar muito valor também à Revolução Americana, nós, no Brasil, quase desmerecemos a Revolução Norte-Americana. Que, a meu ver, foi feita também por vários franceses, né, que estavam na América do Norte antes de fazer vamos dizer, os direitos do cidadão, né, na Revolução Francesa. Mas, então, eu estava retomando isso, né, exatamente para voltar à ideia de que o Estado Democrático de Direito é um negócio jurídico. Ou seja, são os cidadãos que se reúnem em função de objetivos comuns e livremente, né, dizem que querem o Estado. E mais do que isso, determinam que Estado é esse. Então, aquilo que resulta, digamos, a Constituição, ela, na verdade, constitui mesmo, porque ela define, ela estrutura o Estado que esses cidadãos ali, integrantes ou participantes do negócio jurídico, fundaram o Estado, criaram o Estado, querem. Né? Então, eu acredito que é uma perspectiva pouco comum entre nós, né? É uma perspectiva que eu vi na Alemanha, né? O Estado é o produto de um negócio jurídico. Ele não é, nesse sentido, anterior aos próprios indivíduos. São os indivíduos que, a partir dos valores, né, que acreditam, os fins que querem, que dizem: o Estado que queremos é esse, e não outro.
Então, esse seria um primeiro ponto que eu iria desenvolver muito mais, mas eu acho que não é necessário. Então, nesse segundo, só mais para reforçar, eu diria, e também acrescentar um pouco mais, a própria Revolução Inglesa, a meu ver, trouxe, o homem criou o Estado. Ele não é uma criatura do Estado, né? E por isso mesmo, incumbe ao homem cidadão, que é direito dele, incumbe a ele controlar, no sentido de exercer o controle sobre aquilo que o Estado, constituído como meio, faz. E aqui eu volto ao princípio do Estado criado na Revolução Inglesa, que é exatamente o princípio de que o Estado não sendo mais uma monarquia absoluta, mas sendo uma cria dos cidadãos, né, seria o seguinte, que os agentes do Estado e o próprio Estado, na sua totalidade, têm como obrigação prestar contas do que ele faz. É exatamente o que Milton formulou como um princípio chamado de accountability. Né? O Estado, em últimas palavras, somos nós, cidadãos. Quem mantém o Estado somos nós, ao pagarmos impostos e tributos. Né? Então, o agente do Estado, e isso parece muito esquecido no Brasil, né? O agente do Estado tem por obrigação, né? E o cidadão tem o direito de exigir que se cobre conta daquilo que se faz. O que, infelizmente, ainda é muito pouco realizado no Brasil. Um episódio recente agora, a Petrobras, que é de conhecimento de todos, né? É mais um na série, né, de usos do dinheiro público, né, sem que depois se preste contas. Estou aguardando, como todos, provavelmente no Brasil, que se esclareça, né, esse último episódio, né, entre vários outros. Então, e o terceiro, que eu também não vou explorar bastante, né, o Estado Democrático de Direito é o espaço de convivência da diversidade, da individualidade e daquilo que resulta deste, vamos dizer, entrosamento entre os indivíduos, que é o que nós chamamos a sociedade ou o conjunto dos indivíduos, né, no Estado de Direito. E em diversidade, eu coloco hoje, né, o que nós chamamos de pluralidade na sociedade contemporânea. Não são apenas etnias, mas são culturas diferentes, são crenças diferentes, são valores diferentes, são interesses, são ideologias e também, por que não? Porque tudo isso, crenças, valores, se traduzem em práticas sociais. Então, são práticas sociais diferentes e são também instituições diferentes, convivendo no mesmo espaço. Então, nesse sentido, está aí mais uma terceira tese, que eu não terei tempo de desenvolver agora. E, finalmente, eu colocaria uma quarta, antes de passar a um outro aspecto. O Estado Democrático de Direito não é fim em si mesmo. O Estado é simplesmente meio e instrumento para a realização individual, por que não, dos cidadãos e efetivação da realização coletiva de todos os cidadãos. Ou seja, eu acredito que a sua fala, tudo isso foi bastante contemplado, eu não vou explicitar um pouco mais isso. Eu vou apenas retomar parte de texto meu que saiu publicado no ano passado, que exatamente está voltado para o Estado Democrático de Direito, e eu vou retomá-lo exatamente porque
é muito frequente nós ouvirmos que a cidadania do Brasil parece que ainda não se autoconheceu. Ou seja, disse que a nossa cidadania ainda ou é muito nova ou é ainda imatura, não chegou à maioridade. Eu não sei se é bem isso, mas em todo caso, com esses 4 formulados de forma hipotética, na forma condicional, porque, na verdade, aqui eu pego apenas algumas variáveis da vida no Estado democrático de direito, enquanto ações, elas poderão ser substituídas por outras. Eu apenas olhando o cenário brasileiro nesses últimos anos, que, a meu ver, provocaram essa insatisfação e levaram a essas manifestações que eu espero não tenham morrido, porque as causas da insatisfação continuam, elas aparentemente provocaram uma coceira nos políticos enquanto estavam ocorrendo, e eles reagiram assim um pouco atabalhoadamente, desencadeando alguns projetos, ou tomando algumas iniciativas que muitas vezes não foram concluídas. Então, eu espero, com essas 4 provocações aqui, na forma hipotética, talvez chamar a atenção para muita coisa que ainda está aí clamando por solução. A primeira delas, se o Estado Democrático de Direito é um negócio jurídico por excelência, aquele ao qual todos os demais negócios jurídicos se reportam e de que derivam sua legitimidade, então, o sujeito dos direitos e obrigações negociados, ou seja, a comunidade dos sujeitos livres e cidadãos, esse sujeito de direitos e obrigações é o titular e o sujeito do poder no Estado assim constituído. Eu posso repetir, como é uma frase condicional, ela tem um antecedente e um consequente. O Estado Democrático de Direito é um negócio jurídico por excelência, porque ele estabelece as condições básicas de todos os demais negócios que nós fazemos no Estado. Aquele ao qual todos os demais negócios jurídicos se reportam e de que derivam sua legitimidade. Então, o sujeito dos direitos e obrigações negociados, o cidadão, é o titular e o sujeito do poder no Estado assim constituído. Ou seja, nós somos, afinal, vamos dizer, os donos do Estado. E isso está expresso na própria Constituição brasileira, que não inova. Ela retoma o que a Constituição norte-americana colocou como um direito fundamental. Nós somos os donos do poder. Está na nossa Constituição. Todo poder emana do povo e em nome dele é exercido. Então eu não estou acrescentando nenhuma novidade. Então eu diria, em razão deste enunciado, não podem, portanto, funções ou agentes do Estado serem desempenhadas e os agentes atuarem como fontes do poder no Estado Democrático de Direito. A revelia do pactuado e em detrimento dos titulares do Estado. O que está enunciado nesse princípio teve início, afinal, com a afirmação da individualidade do sujeito humano nos planos pessoal e social a partir do século XI e culminou em seu reconhecimento e progressiva efetivação nos âmbitos político e jurídico na modernidade. Eu ia explorar um pouco mais isso, mostrando que o Estado antigo e, sobretudo, mais próximo de nós, o Estado medieval, não conheceu, ou seja, não viveu
a individualidade. Nesses estados, o indivíduo não contava, exatamente porque, isso a sociologia nos mostra, e a antropologia também, de certo modo, confirma, a sociedade antiga e a medieval, para nós é mais claro, era uma sociedade hierarquizada. Então, só se destacava, né, aquele indivíduo que ocupava nessa hierarquia um posto proeminente. Então, no ápice da hierarquia estava ou o rei, ou o imperador, ou o sacerdote. Então, esse indivíduo tinha nome. Esse indivíduo mandava e a ele os demais prestavam, né, homenagem e obedeciam. No segundo nível da hierarquia estava ou o clero ou a nobreza, ou ambos, dependendo de como era estruturado esse estado. E abaixo destes, o resto. Aquilo que nós hoje talvez chamemos, ou chamássemos, né, lá de povo. Então, é claro que numa sociedade assim, organizada, apenas alguns indivíduos, talvez até mesmo alguns artífices, né, artistas, para usar uma expressão mais ampla, ou alguém que do povo se destacasse em alguma ordem de conhecimento. Mas, evidentemente, o indivíduo não tinha esta, vamos dizer, esse protagonismo, como nós vemos acontecer a partir do século XV, XVI. Então, essa mudança para nós, às vezes, não é percebida, porque nós já vivemos uma sociedade muito mais permeada, em que o indivíduo pode transitar, né, através do que nós chamamos de mudança de estado, por vários fatores. Né? Então, essa individualidade, eu acredito que é importante nós nos conscientizarmos dela, principalmente porque, para que essa individualidade fosse efetivamente, eu diria, politizada, ou seja, vivida de uma maneira eficaz na sociedade ocidental, que é mais próxima de nós, isso exigiu praticamente 3 séculos. Se nós estávamos vivenciando isso no século XVII, essa politização da individualidade só se completou no século XX. Basta nós olhar. Nós tivemos os direitos e garantias individuais. Patrus lembrou muito bem que, no fundo, Olympe de Gouges falou, mas não foi ouvida. Para quem não se lembra, Olympe de Gouges foi uma mulher do período da Revolução Francesa que ousou, né, fazer o que Patrus falou ali. A mulher não votava. E Olympe de Gouges apresentou à Assembleia Nacional Francesa, né, uma declaração dos direitos da mulher. Só para ilustrar o que eu falei antes, né, que essa individualidade demorou 3 séculos, do século XVII ao século XX. Só no século XX nós tivemos reconhecidos, por exemplo, o direito de voto da mulher. E nós não acabamos ainda de efetivar, pelo menos aqui no Brasil, os direitos da mulher, vamos pensar no âmbito social, no âmbito do trabalho. Só para mencionar um aspecto disso. Não há uma igualdade efetiva, nem em termos de acesso da mulher aos postos, digamos, em empresas, né? E não apenas em empresas, mas em outros, digamos, espaços da vida social, na vida política. Eu acho que o número de mulheres ainda é muito pequeno, né, no espaço político, como presidente, a primeira agora, mas como governadoras, não são tantas, como deputadas, como prefeitos. É evidente que isso vem aumentando, mas proporcionalmente à população feminina,
eu aventuraria dizer que é maior numericamente do que a masculina. O número, né, de autoras, né, de autoridades, de atrizes no espaço social é bem menor do que de atores, de autores e de autoridades masculinas. Bom, eu lembraria apenas nesse contexto, né, que a efetivação do Estado Democrático de Direito brasileiro está longe de haver concretizado, né, esse primeiro desafio, né, que eu colocaria aí. Eu voltaria, em parte, né, comentando que agentes públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário brasileiros ainda se autocompreendem e se autoposicionam, portanto, atuam, né, preponderantemente como poderes. E nós próprios da área do direito repetimos constantemente os poderes do Estado como poderes e não como funções do Estado a serviço de seus efetivos titulares. Porque eu me recuso a dizer que alguém é titular do poder, se é que nós queremos ser fiéis a esse desenvolvimento. A própria Constituição americana e a Declaração dos Direitos dos Cidadãos dizem muito claramente que os agentes públicos, funcionários públicos incluídos, tá, ou expressando a totalidade desses agentes, embora nós distingamos agente público como aquele eleito, eu não vou chamá-lo como propriamente um funcionário, mas ambos os documentos dizem que esses agentes são servidores, ou seja, estão a serviço dos cidadãos. Não é bem isto a postura que esses agentes geralmente adotam e nem é bem isso que nós, cidadãos, adotamos diante de suas excelências. Basta alguém ser eleito deputado, senador, que vira, não é, sua excelência. Não é? Ele exige respeito e, às vezes, antes de exigir, nós, como cidadãos, já estamos nos curvando. Né? Por outro lado, isso ocorre também no judiciário, está muito mais próximo de nós. E aí eu acho que a pompa e a circunstância são muito elevadas e desnecessariamente. Não vou comentar esse aspecto do judiciário, né? E no executivo também isso ocorre. Então eu estou apenas rememorando, né? Porque a cada dia aparecem fatos novos que confirmam isso. Eu diria que esses agentes parecem não haver compreendido que o poder é instrumento para o exercício da função. Prédios suntuosos, palavras e gestos de autopromoção, honorários muito elevados em comparação com outros países e principalmente relativo à renda média da população brasileira, distância e alinhamento relativamente aos titulares do poder, abuso de vantagens relativas a dispêndios públicos com gastos exclusivamente pessoais e privados, configuram autênticos privilégios inacessíveis ao conjunto dos contribuintes e titulares do Estado. Os agentes públicos brasileiros, em geral, atuam como se fossem independentes da sociedade que os investiu na função pública ou, eventualmente, os elegeu. Eu lembro aqui que, no âmbito que está mais próximo de nós, do judiciário, observem a grande demora e a grande disputa para se criar um certo controle, que foi o Conselho Nacional de Justiça, que ainda, infelizmente, é integrado em 98%, 99% pelos mesmos indivíduos
que se propunha controlar. Cuidado, a população está acordando. O cidadão pode exigir uma participação maior. E eu lembraria aqui que nós todos, mesmo sendo agentes institucionais, enquanto advogados, nas diversas funções que exercemos, nós precisamos também estar mais atentos a esse aspecto. Afinal, o controle que se pretende é um controle do judiciário, do mesmo modo que um controle sobre o legislativo e sobre o executivo, pela sociedade. Eu passaria para um outro ponto, poderia talvez até ficar aí, é melhor, né? Ok? Eu teria 3 outros, né? Mas, com isso, eu paro aqui e apenas formulo o seguinte: uma vez que nós, eu pressuponho, temos conhecimento desses nossos direitos, não precisamos esperar que haja manifestação. Eu acredito que em cada espaço que cada um de nós atua, nós temos não apenas o direito, mas se a grande parte da sociedade desconhece esse direito, eu acredito que nós passamos a ter a obrigação de exercitar esses direitos, exigir que eles sejam efetivados. Se somos mais esclarecidos sobre esse aspecto, cabe a nós contribuir, mesmo que isso tenha consequências não muito boas para nós, exigir que esses direitos sejam efetivados.